Glória a Deus. Quantos creem que no céu o luto é banido? Amém. Não haverá ali enterro, velório. Ali estará um povo ressurreto, transformado, glorificado, para estar com o Senhor para todo sempre. Alguém tem essa viva esperança? Amém. Meus irmãos, peguem as vossas Bíblias comigo, por gentileza. Nós vamos estar fazendo a leitura do livro do Apocalipse, capítulo 7, que foi o livro que a nossa missionária Silvia fez a leitura agora há pouco. E nós vamos estar meditando nessa palavra, a qual eu tenho certeza que muitos têm dúvidas acerca de quem são ou o que esse texto realmente está querendo dizer com 144 mil assinalados durante a grande tribulação. Amém? Eu quero ler com você, meus irmãos, o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Diz assim: dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. Vamos repetir isso aqui, irmão? Diga-se comigo: 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. Podemos assentar, meus irmãos. Queridos, nós vamos essa noite meditar um pouquinho sobre esta passagem bíblica, que realmente existe muitas visões ou interpretações daqueles que estudam acerca da escatologia bíblica. Só para você entender que se você pegar 10 estudiosos de escatologia bíblica e você perguntar dos 10 o que eles acham de alguns textos, é arriscado você ouvir 11 opiniões diferentes. Porque realmente esse assunto de escatologia é o assunto que há muita divergência. Por quê? Porque são fatos que ainda vão acontecer. Mas quando nós falamos sobre os 144 mil assinalados, existem algumas interpretações que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou explanar o que realmente nós achamos que esse texto representa. Mas existem alguns estudiosos, principalmente os amilenistas, com todo respeito, respeitando todas as interpretações, porque que os pensamentos tenham conflitos, ideias sim, pessoas não. O amilenismo ensina que esses 144 mil descrito no capítulo de número 7 de Apocalipse não é um número literal. Existem alguns estudiosos que afirmam que esses 144 mil são um número simbólico. Ele representa os salvos em Cristo Jesus. Então existe uma linha amilenista que ensina que os 144 mil aqui citados representa apenas o número que Deus sabe quantos são os salvos. Não quer dizer que somente 144 mil serão salvos. Mas alguns afirmam que esse número significa só que Deus tem o controle daqueles que serão salvos. E essa linha, ela se baseia, por quê? Porque no decorrer do texto, no capítulo 7, no versículo 9, é visto uma multidão nos céus. E o texto diz a qual ninguém podia contar. Então alguns estudiosos afirmam que os 144 mil aqui é tão simbólico porque no capítulo 7, no versículo 9, o texto diz que a multidão é incontável. Então, essas pessoas, esses estudiosos que afirmam isso, eles se baseiam nessa premissa de quê? De que é um número simbólico representando que Deus tem o controle, mas que quando se fala dessa multidão de salvos é de número incontável. Pastor, o senhor acredita nessa interpretação? Claro que não, mas é uma interpretação válida que deve
deve-se ter respeito por conta da linha teológica da escatologia amilenista. O que a palavra milenista quer dizer não há? O milênio ele não é literal, mas que o reino de Deus já está entre nós de forma espiritual. Então a milenista ensina que nós já estamos no milênio. É uma linha de interpretação. Como nós somos de uma linha pré-milenista, pré-tribulacionista, ou seja, cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, e acreditamos que haverá um milênio literal, para nós, esse texto não está falando de salvos. Não está falando de salvos da igreja e no período da igreja. Para nós que somos dispensacionalistas, o que é a palavra dispensacionalista? Quer dizer que cremos que Deus administrou a história por períodos específicos. Como é que é isso, pastor? Nós temos nessa linha teológica 7 dispensações bíblicas: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e a última dispensação que será o milênio. Então, nessa linha dispensacionalista, nós entendemos que a profecia bíblica que é direcionada para a igreja, ela é diferente das profecias bíblicas que é direcionada para Israel. Apesar de que em Efésios capítulo de número 2, dizer que a parede de divisão ela foi quebrada, e que só existe um povo, agora não tem mais judeu, nem grego, nem gentil, mas a igreja de Cristo Jesus, claro, existe um povo salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Não há divisão nos salvos de judeus e gentios. Porém, a Bíblia nos deixa claro que existem profecias que são direcionadas para Israel e que elas devem se cumprir literalmente e como foi dito. Então, para você entender essa visão, meus irmãos, Deus vai tratar com Israel durante a grande tribulação. Vou repetir. Deus vai voltar a tratar com Israel durante a grande tribulação. Se você parar para pensar, debaixo da aflição, debaixo da perseguição do anticristo, e quando chegar no final da tribulação, o capítulo 7 está após o arrebatamento da igreja. Simplesmente porque o texto é muito claro. O versículo de número 4, olha lá, o 7, versículo 4, ele é muito claro. Ele diz assim, ó: e ouvi o número dos assinalados, e eram de 144 mil, de todas as tribos de Israel. Então, por que nós não cremos que a igreja aqui descrita? Porque o texto é literalmente claro, que são assinalados das tribos de Israel. Então, nós temos aqui uma grande característica de uma boa interpretação. O texto está falando que são assinalados da igreja? Não. O texto diz que são assinalados nas 12 tribos de Israel. Ou seja, Deus, na grande tribulação, ainda terá 144 mil judeus que serão separados por Deus, selados por Deus, para se opor ao reino do anticristo. Então, gente, vamos observar esse texto de uma maneira bem clara. O versículo de número 1 diz assim: e depois dessas coisas eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Alguém perguntar assim para mim: pastor, aqui a Bíblia está dizendo que a terra é quadrada? Não, a Bíblia não está dizendo que a terra é quadrada. Os 4 cantos da terra aqui descrito, eles falam profeticamente da terra, sim. Mas nós sabemos, irmãos, que essa terra, ela é separada por norte, sul, leste e oeste, o número 4. Né? Então, o número 4, na Bíblia, profeticamente falando, é um símbolo de quê? Do planeta Terra. Então, fica claro aqui que João vê 4 anjos que estavam nesses 4 pontos da terra: norte, sul, leste e oeste. E eles estavam retendo os 4 ventos para que não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre árvore alguma.
No versículo de número 2, o texto diz assim, ó: e vi um outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Observe uma coisa importante aqui. Ele tinha na mão o quê? O selo do Deus vivo. Diga isso comigo. Ele tinha na mão o selo do Deus vivo. E olha o que diz o texto. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então vamos observar uma coisa importante aqui nesse texto: o selo do Deus vivo. Por que essa palavra Deus vivo aparece nesse texto? Irmãos, Deus vivo aparece em vários textos do Novo Testamento. Exemplo, Atos capítulo 14, versículo 15, vai dizer assim, ó: senhores, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens, de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o evangelho, para que destas práticas vãs os convertais ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. Quando a Bíblia chama Deus de Deus vivo, a Bíblia está fazendo aqui um diferencial do nosso Deus com os deuses do mundo. Os deuses do mundo são criações humanas, são estátuas, são apenas madeira, pedras poldadas, madeiras que foram trabalhadas para se fazer deuses, mas a Bíblia chama o nosso Deus de Deus vivo. Olha o que os apóstolos disseram: para que vocês se convertam dessas práticas vãs de adorar outros deuses e vos convertam ao Deus vivo. Então o texto está dizendo aqui que esses anjos tinham na mão um selo de um Deus que não era um Deus qualquer, não era uma criação do homem, mas que era Deus vivo e todo poderoso. Esse é o nosso Deus. Em Romanos capítulo 9, no versículo 25, o texto diz assim: como diz ele também em Oséias: chamarei meu povo aos que não eram meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. Então aqui há uma contrapartida de que, enquanto o anticristo está se levantando contra tudo que se chama Deus ou se adora, Deus vivo vai assinalar 144 mil judeus na terra. Não, vou repetir isso aqui. Enquanto o anticristo vai lutar contra tudo que se chama Deus ou se adora, Deus, como é soberano e Deus vivo, ele vai assinalar 144 mil judeus na terra, para mostrar que o nosso Deus é um Deus vivo. Pode quebrar a estátua dos deuses, meu Deus não precisa de estátua. Pode quebrar todo tipo de altar de deuses, meu Deus não é dependente a isso. O nosso Deus é um Deus vivo que ainda trabalha e opera, mesmo no período da tribulação. Ele continua sendo Deus vivo e ele será por toda a eternidade. Só quem é servo do Deus vivo, só para não perder o costume, levante a sua mão e glorifique a esse Deus que é vivo. Aleluia, oh glória. Esse Deus, ele é vivo. E a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10 assim, ó: pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto em nossa esperança no Deus vivo, que é salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Nós trabalhamos e pregamos para um Deus vivo. Enquanto na grande tribulação o anticristo vai pelejar contra tudo que se chama Deus ou se adora, Deus vai continuar selando homens da tribo de Israel para serem seu povo, mesmo no período de ira. Quantos podem exaltar a Deus por isso, meus irmãos? E o texto diz que esses anjos, o anjo fala assim, ó: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as ervas, até que tenhamos assinalados na testa aqueles servos de Deus, o servo do nosso Deus. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele é o livro dos assinalados. A palavra selo, assinalados, aparece com frequência no livro de Apocalipse.
Em contrapartida ao império do anticristo, olha aqui para mim, enquanto no império do anticristo, ele vai também marcar os seus, Deus na grande tribulação também vai trazer um selo sobre os servos dele. Que são quem aqui, irmãos? Judeus que serão separados por Deus durante a tribulação. Enquanto Satanás vai marcar os seus, Deus também marcará os seus servos para que eles sejam poupados dos juízos que vêm sobre a terra. Então, observe que até na tribulação, enquanto no Apocalipse capítulo 13, versículo 16, diz assim, ó: e vês que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Eu não vou entrar aqui na marca da besta ainda, porque vai ser daqui a mais 6 cultos de doutrina, eu vou chegar no capítulo 13. Então não adianta me perguntar agora, pastor, que marca é essa? É chip? É uma tatuagem? Agora não, calma aí. Mas enquanto nós não falamos sobre isso ainda, é uma contrapartida dizer, enquanto o anticristo vai marcar os seus, Deus também vai assinalar os seus 144 mil judeus. Amém? Então, olha que importante. Apocalipse capítulo 14, no versículo de número 9, também fala acerca desses assinalados, ou de um sinal, ou de um selo. Olha o que diz o texto. E seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adora a besta, esse aqui ainda é do anticristo, tá? Segura aí, olha lá. Se alguém adora a besta, ou a sua imagem, e receber um sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá da ira do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ou seja, o anticristo também vai assinalar os seus. Então, Deus vai marcar também os seus 144 mil. Agora olha aqui para mim, pastor, que selo é esse que vai vir sobre os 144 mil? É um selo literal? É o nome que vem na testa deles? É o nome de Deus que vai vir sobre a testa deles, literalmente? Tem gente que ainda fala até assim, ó, vai ser uma tatuagem? Porque hoje em dia tem uma geração que sempre pergunta, é pecado fazer tatuagem, né? Ainda pega aquele texto de Jesus vindo montado no cavalo branco, onde no manto de sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e tem gente que diz que ali é uma base para fazer tatuagem. Irmãos, Apocalipse 19, versículo 11, diz que Jesus vem simbolicamente montado no cavalo branco. E eu queria perguntar do senhor e senhora se lá no céu tem cavalo. Então ali é um símbolo de vitória. Ele vem com seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Não é o pé do cavalo que vai tocar, mas é os pés de Jesus. Então o cavalo ali é símbolo de guerra e de vitória. Então até aquele nome ali é simbólico para identificar que o cavaleiro do capítulo 19, versículo 11, ele é simbólico e diferente do cavaleiro do capítulo 6, no versículo de número 2. Amém? Então esse selo precisa ser algo literal? Precisa ser um nome escrito na testa? Não. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento, onde Ezequiel viu também Deus selando os seus. Abra aí a sua Bíblia comigo. Ezequiel capítulo 9, no versículo de número 1. Ezequiel capítulo 9, versículo de número 1. Eu vou ler até o versículo de número 6. Ezequiel teve uma visão e não foi literalmente marcado lá os homens que estavam no cativeiro, tá? Mas Deus sabe quem são os seus. Amém? Ezequiel capítulo 9, versículo 1, quem encontrou, diga amém. Diz assim: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: chegai, vós, os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens no caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma de matança na mão, e entre eles um homem vestido de linho,
com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, e passou para a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E os outros, disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, crianças e mulheres, até exterminá-los, mas não chegueis a qualquer sobre quem estiver o sinal, e começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciões que estavam diante da casa. Ezequiel teve uma visão de que lá no cativeiro, Deus disse para não poupar ninguém, apenas aqueles que sentiam dores, vergonhas e se sentiam mal por conta das abominações que praticavam sobre a terra. Então você tem aqui, meus irmãos, um sinal colocado com tinteiro espiritual, que marcou os homens que ainda sentiam dores espirituais por conta das abominações. Então não quer dizer que venha um anjo literalmente do céu com um pincel dizendo: vem tu, aí risca na testa, passa para cá, vem o outro, próximo, risca na testa. O selo de Deus é o selo de que Deus conhece quem são os seus. Amém? Olha comigo um outro texto importante aqui para a gente embasar essa ideia, né? Você pega comigo aí 2 Timóteo 2,19. Vai lá. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo de número 19. Vamos lá, lê para mim aqui, pastor Antônio. Entretanto, o fundamento de alguns... fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todos aqueles que professam o nome do Senhor. Aí o selo de Deus, Deus conhece o que são seus. Eu vou dizer uma verdade para você. Você sabia que você também é marcado, que você é selado? Você sabia disso? Vou repetir. Você sabia que você é selado? Olha para esse irmão do seu lado. Olha aí para esse irmão do seu lado, diga assim para ele: você sabia que você é marcado por Deus? Ah não, você perguntou bem devagarzinho, fala um pouquinho mais animado, diga assim: você sabia que você tem a marca de Deus? Abra aí a sua Bíblia comigo para nós meditar aqui, você observar que nós somos marcados por Deus, né? Pega aí a sua Bíblia comigo. Efésios capítulo de número 1. Versículo de número 13. O que o texto diz é que Deus conhece 144 mil judeus que ele vai marcar e que vai ser dele e que vai ser justos e que vai ser oposição contra o anticristo. Amém? Vamos lá. Assim como eu também e você também somos marcados por Deus. Há uma marca sobre você. E alguém olha para a testa desse irmão do teu lado aí e procura aí uma marca na testa dele. Procura aí. Tem? Não, né? Mas espiritualmente ele é marcado, ele é selado. Aleluia. Olha o que diz o texto, Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, olha o que diz o texto: fostes selados como Espírito Santo da promessa.
Isso aqui no grego, irmãos, o significado aqui no grego é marcar como uma identificação de propriedade. Não, vou repetir. Isso aqui é marcar como uma identificação de propriedade. Para Deus mostrar que você pertence a Ele, Ele te selou com o Espírito Santo da promessa. Então, biblicamente falando, não quer dizer que esses 144 mil israelitas serão riscados na testa com uma tinta, mas que eles vão ser separados por Deus nesse período. No período de ira, Deus vai também selar aqueles 144 mil judeus que estarão na terra. Alguém está aqui no culto entendendo o que Deus está falando? Amém? Então eu e você também somos selados com o Espírito Santo da promessa. Olha para esse irmão e diga assim para ele: você tem um selo. Fala para ele assim, você pertence a Deus. É por isso que o diabo não pode te tocar. É por isso que o diabo não pode te destruir. Porque quando o diabo olha para você, o Espírito de Deus está aí como selo de propriedade exclusiva de Deus. Cadê aqueles que são selados por Deus essa noite? Aleluia. E o interessante, irmãos, desse texto, continue lá no capítulo 7 de Apocalipse para a gente entender. Entenderam, irmãos, essa parte do selo? Amém? Quantos serão selados? Você sabia que existe alguns que afirmam, exemplo, os testemunhos de Jeová afirmam, vou dizer aqui os TJs, né? Estamos sendo gravados aí, né? Os TJs afirmam que 144 mil será o número dos TJs que serão salvos. Só que eu vou já provar para eles que não é eles. Eu vou já mostrar para vocês quem são esses homens, tá? Mas não são eles, tá bom? Vamos lá. São 12 mil de cada tribo. Vamos lá. Versículo de número 5. Olha aqui comigo. Da tribo de Judá, quantos são? Da tribo de Rúben. Da tribo de Gade. Da tribo de Asser. Da tribo de Naphtali. Da tribo de Manassés. Da tribo de Simeão. Da tribo de Levi. Da tribo de Zacá. Da tribo de Zebulon, da tribo de José e da tribo de Benjamim. Já parou para pensar que essa sequência aqui não é anormal? Você já leu alguma vez e percebeu que falta 2 tribos aqui? Levi é uma tribo? Não. José é uma tribo? Não. Falta 2 tribos aqui. E nem Levi, e nem José. Quem teve foi os filhos de José. Os 2 filhos. Mas pense comigo uma coisa, meu irmão. Por que falta? Quais são as 2 tribos que não são citadas aqui? A tribo de Dan, quem mais? E a tribo de Efraim. Então, algumas pessoas dizem assim, para vocês verem que não é literal. Alguns dizem que isso aqui é simbólico e espiritual, que fala da igreja. Aí eles falam assim, só para você ver que isso aqui é espiritual, cadê a tribo de Dan e a tribo de Efraim? Que não são citadas. Mas olha aqui comigo. Um dos pontos dessas 2 tribos não serem citadas, é o fato do envolvimento delas com a idolatria. É uma vertente que eu particularmente, eu concordo claramente. Por quê? Porque existem profecias aqui dos profetas e alguns textos que falam sobre a apostasia de Efraim e também a apostasia de Dan. Quer ver? Abra aí a sua Bíblia comigo em Oséias capítulo 4, versículo 17. Se Deus ocultou essas 2 tribos aqui da relação, é porque com certeza elas estarão envolvidas com idolatrias. Porque lembra-se que o selo é do Deus vivo. Então é um sinal de que elas poderão estar envolvidas com deuses falsos. Oséias capítulo 4, versículo 17. Abra aí para você acompanhar comigo.
Diz assim: Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Olha aí a profecia. Deixai-o. Passa lá para o capítulo 7 de Oséias, versículo 8. Olha o que diz o texto. Quando a Efraim, ele se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Ou seja, envolvido com misticismo religioso. Oséias capítulo 9, versículo 10 até o 16 também vai citar a mesma coisa. Oséias no capítulo 13, no versículo 1 ao 2, também fala acerca da apostasia dessas duas tribos. Agora vem cá, pastor Janderson, me explique uma coisa. Então quer dizer que Deus vai aniquilar essas duas tribos de Israel? Não, só durante a tribulação não vai ter ninguém assinalado dessas duas tribos. Mas quando vier o milênio, Deus vai restaurar as 12 tribos de Israel como era. Onde é que está escrito isso, pastor? Está em Ezequiel 48, no versículo 5, que é uma profecia que fala do templo milenar e dessa restauração, elas são citadas. Olha lá, Ezequiel 48, versículo 5, ó. Junto ao termo de Manassés, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, Efraim terá uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, Ruben também terá uma porção. Ou seja, quando Deus dividir a terra milenar para a terra de Israel, essas tribos voltam a ser citadas, porque Deus vai restaurar Israel totalmente. Como diz o texto, todo Israel será salvo, diz o Senhor. Amém? Então fica claro, meus irmãos, nesse texto, que são 12 mil de cada tribo. E como Dan e Efraim não são citadas, Deus usa ali um nome para honrar José e sua fidelidade, e honrar uma tribo que quando Moisés desceu do monte e viu que eles estavam fazendo o primeiro carnaboi da história, eles fizeram um bezerro de ouro e estavam pulando o carnaboi lá no deserto. Moisés falou assim, ó, quem é pelo Senhor, vem comigo. Qual foi a tribo que foi do lado de Moisés? Levi. Então Deus cita Levi, e o que Moisés fala? Não poupe o seu irmão. Ou seja, houve uma matança ali. Quem foi esse? Os levitas. Então, para Deus honrar a fidelidade de José, que mesmo no Egito foi fiel ao Deus vivo, e honrar Levi, que no tempo de apostasia ficou do lado do Deus vivo, Deus honra os dois citando o nome dele no lugar das duas tribos idólatras. Amém? Amém, meus irmãos? Então, agora eu vou mostrar algo para vocês aqui, para a gente ir para o final do sermão, ou final do estudo. Por que não são aqui, pastor? Me desculpem os TJs que podem estar nos assistindo. E me desculpem por todo o respeito, né? Tem que respeitar todos, né? Mas não são vocês. E não podem ser também a igreja. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 14 de Apocalipse. No versículo de número 1, eu vou ler até o versículo de número 5. Irmão, aqui culto de ensino é assim, é mexer em Bíblia, meu irmão. Tem que mexer na Bíblia. Vai lá. Quero ouvir o barulho das folhas se mexendo. Apocalipse capítulo 14, versículo 1 em diante. Olha o que diz o texto. Apocalipse 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Olha eles aqui, ó. E que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. Para você ver que isso é simbólico, era o nome dele, do Cordeiro, e o nome do Pai. Haja testa para escrever dois nomes, né? É espiritualmente isso, tá? Olha o que diz o texto, versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono. Olha onde eles estão. Cantavam diante do trono. Diante dos 4 animais. Dos anciões, e ninguém podia aprender esse cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Quem são esses? Vamos lá. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens.
Então me desculpe os TJs que casaram e que têm uma penca de filho. Não são vocês. Eles eram o quê? Virgens. O que mais? Porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então eles são o quê? Virgens. Eles não casaram. Aí uma pergunta que pode vir aqui agora é: pastor, eles já estão vivos? Rapaz, se eu espero Jesus hoje, eles devem estar. Irmão, isso aqui lá na Terra Santa, ser virgem, ser religioso, ser dedicado ao judaísmo, isso aqui lá é mais sério do que aqui. Aqui é mais complicado, mas lá quando eles seguem o judaísmo à risca, é mais fácil para eles não se contaminar, fazer juramento, fazer voto, ser totalmente religioso. Então, se eu espero Jesus hoje, quem sabe podem estar vivos, ou nem nasceu ainda. Se Cristo não voltar hoje ou daqui a um bom tempo depois da nossa geração, eles podem nem ter nascido ainda, Amém? Aí no capítulo 7, versículo 9 até o 17, nós já falamos na semana passada, são os mártires da grande tribulação que estão chegando aos céus. Então, do versículo 9 até o 17, não são os 144 mil, São mártires. Nós falamos na semana passada, São pessoas que estão chegando aos céus, de toda tribo, língua, povo e nação, diferente dos 144 mil, que são 12 mil de cada tribo. Então, são outro povo aqui que está sendo visto, E eles vão chegando aos céus, recebem vestimentas brancas, e no versículo 14 a pergunta é: de onde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação. Então aqui está os mártires, Esse aqui está os mártires. Mas os 144 mil são 144 mil judeus que serão selados durante a tribulação. Eles são virgens, não se contaminaram com mulheres, e eles serão opositores ao governo do anticristo, porque eles receberão o selo do Deus vivo. Amém. Amém. Então eu quero... Alguém tem uma pergunta sobre esse assunto, irmãos? Ou uma colocação, ou uma observação, ou algo que quer acrescentar essa noite, quiser participar, tem um microfone sobrando ali, para levantar a mão, que o André está aí, para firme e forte, cheio de Deus, para levar o microfone até você. Alguém? Levanta a mão, por gentileza, que a gente vai até você. Alguém? Ou não entenderam nada, ou entenderam tudo, Peraí, traz o microfone aqui, porque tem que sair ali no vídeo, ali, ó. Traz aqui, o profeta. Já estamos online ainda? Pode deixar, vamos lá. Olha lá, pastor Raimundo quer perguntar, vai lá. Eu queria tirar uma dúvida, e acho que muitas também. Os 144 mil, eles vão pregar o evangelho do reino para os israelitas ou para as nações? Eles são exclusivamente de Israel. Não é à toa que cita claramente eles das 12 tribos. Então não tem uma passagem bíblica que afirma que eles saem pelo mundo para pregar. Não. Eles vão permanecer na terra de Israel. Certo? E a questão é que eles vão se opor ao anticristo. Eles vão servir ao Deus vivo. Como o anticristo se levantará contra tudo o que se chama Deus ou se adora, eles serão selados por Deus e separados para Deus. Então não tem um texto que fala que eles sairão para pregar. O que fala no Apocalipse, aqui no capítulo 14, são 4 anjos que saem nas nações dizendo: não adorem a besta nem a sua imagem, não recebam o sinal, e vão pregar esse evangelho do eterno, o evangelho de Cristo. Não os 144 mil. Então eles são exclusivamente, as 2 testemunhas, capítulo 11 do Apocalipse, e os 144 mil são povos dentro da terra de Israel. Porque durante a tribulação, Jeremias capítulo 30, me falha a memória, o versículo 5 fala: e esse será um dia de angústia para Jacó. É Deus tratando com Israel. A igreja é arrebatada e agora Deus trata
particularmente com a mulher vestida de sol. Quem é essa? Israel. Então eles são dentro das terras de Israel. Ok? Mais alguém? Vamos lá, leva o microfone. Leva o microfone lá. Vamos lá. Leva o microfone. Agora me ajuda aqui. Liga. Olha lá. O irmão vai perguntar ali. Vai sair o áudio aí no ao vivo, mas não tem. Tem alguém perguntando aí no vídeo aí também? Não? Beleza. Vamos lá, pode perguntar, irmão. Pastor, como eles vão ser selados, né, por Deus, eles vão ser perseguidos pelo anticristo, vão ser mortos? Não, eles não vão ser mortos. Tá? Uma coisa interessante é que no capítulo 14, eu vou deixar isso aqui aberto porque a gente não chegou lá ainda, mas no capítulo 14, no versículo 1 e no versículo de número 2, até o 3, eles são vistos diante do trono. Então o anticristo não pode tocar neles. Uma coisa importante aqui é o que ele fala: danifiqueis a terra, as vegetações, tudo, mas não toquem naqueles que foram selados por Deus. Então eles não vão ser tocados por ninguém. Eles são primícias de Deus vindo da terra. Amém? Por isso que tem um cântico que só eles vão cantar. É algo glorioso, né? Eles não vão ser tocados nem pelo anticristo, nem pelo falso profeta, por ninguém. No capítulo 14, que eu vou chegar lá, diz que eles estão cantando o cântico diante do trono de Deus. Amém? Mais alguém? Vamos lá? Mais alguém? Irmão, pode perguntar, porque para você pode ser uma perguntinha, eu não vou estar com vergonha, porque é uma pergunta besta. Mas às vezes é a pergunta que tem gente aí querendo perguntar, mas com dúvida. Tá? Então não fica acanhado, não. Culto de ensino é para isso, é para tirar dúvida. Amém? Vamos lá, mais alguém? Não, porque depois que eu terminar, quando eu descer aqui, ó, a escada, quem perguntou, perguntou. Quem não perguntou, eu não respondo mais. Nem pode mandar até zap, zap. Vou dizer assim, só no próximo culto agora. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Então pronto. Posso fechar a Bíblia? Então vamos ficar de pé. Quem são os 144 mil, irmãos? Bora sentar e começar de novo. A paz do Senhor. Quem são os 144 mil, irmãos? Vamos lá, 144 mil judeus. Vamos lá, quem são os 144 mil? São o quê? Quantos de cada tribo? Certo. Eles são o quê? Eles são virgens, não tocaram em mulher, não falaram engano nem palavra torpe na sua boca, são separados para Deus. Amém? E qual período? Durante a grande tribulação. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus? Pastor Raimundo vai estar orando e nos despedindo com a bênção apostólica. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Deus. Ó Pai querido e Pai amado, obrigado, meu Deus, por este momento que estivemos aqui, meu Deus, na tua casa, aprendendo da tua palavra, meu Deus, ó Pai. Nos leva, Senhor, para os nossos lares, Senhor, debaixo da tua graça, Senhor. Nos protege, meu Deus, meu Pai, livra dos acidentes, livra da bala perdida, meu Deus, livra de todo mal, Senhor, e nos dá uma noite de paz, de bênção e de vitória, em nome de Jesus de Nazaré. Estenda a sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja e que todos possam dizer amém. Glória a Deus. Salva de palmas.